Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa segunda-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje vamos meditar com a leitura de Daniel, capítulo 2. Eu e a Rafa iniciamos ontem a leitura desse novo livro. Após concluirmos Ezequiel, iniciamos a leitura do profeta Daniel, que viveu na Babilônia no mesmo contexto histórico em que Ezequiel. E nós temos visto como Daniel era um homem de Deus, mesmo bem jovem, quando chegou ali na Babilônia, entre os nobres que foram trazidos dos primeiros lá da região de Judá para a Babilônia. Daniel tinha um temor de Deus no seu coração e juntamente com seus amigos estavam dando um bom testemunho da sabedoria, da soberania e da grandeza do Deus único, que é o Criador de todas as coisas. Ontem nós lemos sobre o jejum de Daniel. Eu e a Rafa convidamos vocês que desejam participar conosco durante essas 2 semanas, essa semana e a próxima semana, de um jejum conosco. Nós estamos chamando para um jejum que você escolha tirar, seja do seu cardápio ou do seu hábito, algo que seja precioso para você, enquanto você faz esse sacrifício de gratidão e de louvor a Deus. Talvez você vai orar em prol de algo, mas o mais importante, assim como nós vemos na vida de Daniel, é que nós te convidamos para jejuarmos juntos, para buscarmos intimidade com Deus, discernimento dos seus propósitos, uma proximidade maior com o Espírito Santo. Então vamos iniciar hoje esse jejum, conforme cada um de nós vamos escolher diante de Deus, e vamos fazer durante essa semana e a próxima semana esse período de jejum, oração pelas nossas famílias e a leitura de Daniel, que vamos concluir na próxima semana. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar sabedoria e entendimento nessa palavra de hoje, onde nós vamos ver que Daniel, o rei vai ter um sonho e ele vai interpretar. Então ele estava cheio do Espírito de Deus. Ali ele foi o Espírito Santo de Deus que o ajudou a ter essa interpretação. E é isso que nós queremos também sobre as nossas vidas, que nós possamos ter sonhos, visões e interpretação daquilo que Deus quer se comunicar conosco, quer falar conosco. Então vamos orar e vamos iniciar essa leitura. Sim, Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, fale conosco e vem também, Pai, manifestando em nós, assim como esse dom que Daniel tinha de ter sonhos, visões e interpretar, Pai, os sonhos que as pessoas tinham. O mesmo eu peço, Pai, sobre as nossas vidas. Se quando nós sonhamos, que nós possamos perceber as mensagens que o Senhor tem nos dado. Se alguém compartilha um sonho conosco, Pai, nos dê entendimento, discernimento e sabedoria para entender o que o Senhor está se comunicando conosco. Nós te adoramos, te louvamos e entregamos todo esse momento devocional a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então nós vamos ler hoje Daniel capítulo 2 e vamos ver como os sonhos e as visões são a linguagem do Espírito. A maneira como Deus se comunica conosco, além da palavra de Deus, que é preciosa, que traz revelação de quem Deus é e de quem Ele tem nos chamado para sermos um com Ele. Nós vamos ver também que as visões e os sonhos são a maneira como Deus se comunica conosco, porque é assim que no mundo espiritual a comunicação se dá, através de sonhos e de visões. Diz assim então Daniel capítulo 2. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as casas de vocês se tornem montes de entulho. Se, no entanto, me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Eles, porém, tornaram a dizer que o rei conte o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos.
Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos receberão a mesma sentença. Vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei pede. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir tal coisa a algum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei pede é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os mortais. Interessante que esse texto tem no original: os reis não estão com a carne. Esses homens astrólogos, magos, esses sábios da Babilônia, por mais sábios que fossem, tanto no aspecto físico ou mental, como também espiritualmente, eram pessoas que eram desenvolvidas, que tinham experiências espirituais, não eram capazes de informar a Nabucodonosor qual sonho ele tinha tido, como eles poderiam saber o que o rei sonhou. Se Nabucodonosor pelo menos estivesse contando o sonho para eles, eles talvez poderiam experimentar uma tentativa de interpretação, mas o rei estava pedindo que eles lhes contassem o conteúdo do sonho sem que o rei falasse para eles. E nessa situação eles vão dizer: não há homem que possa dizer ao rei o que foi o conteúdo do seu sonho, senão os deuses, mas os deuses não habitam com os mortais, ou os deuses não se encontram com a carne. Aqui esses sábios, esses magos falham, porque Deus habita sim com a carne, mesmo com os mortais. Isso é algo que nós descobrimos com a leitura de Daniel, como mencionamos ontem. Além dos aspectos políticos, religiosos e até apocalípticos que esse livro trata, nós queremos te convidar a ver a própria pessoa de Deus em comunhão com o seu povo, como Deus está cuidando de seu servo Daniel e dos seus amigos ali na Babilônia, e como ele se revela assim, mesmo sendo um Deus tão grande, soberano, ele vai se revelar aos mortais, aqueles que são carne como nós e vocês. Então, diz no verso 12 que isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, uma decisão radical e abrupta. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, e então saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou a Arioque o oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou então o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério. Que oração linda! O Senhor Jesus contou uma situação em que os hipócritas iam ao templo para, diante do templo do Senhor, se gabar das suas ofertas, das suas entregas, das suas boas obras, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus conta de um homem que estava ali no templo, batendo no seu peito e clamando a misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus não elogia aquele primeiro que fez muitas ofertas, muitas boas obras, mas o Senhor Jesus nos dá como um bom exemplo aquele homem que batia no seu peito clamando a misericórdia de Deus. Sempre que eu oro, eu me lembro dessa palavra do Senhor Jesus e me lembro de incluir o pedido pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Independente se estamos orando com súplicas, com ações de graças, uma oração que a Bíblia nos ensina que é preciosa, que Deus nunca vai deixar de atentar aos seus ouvidos, é o clamor por misericórdia. Naquele momento difícil, Daniel chama os seus amigos para juntos clamarem a misericórdia de Deus. Lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Amém.
A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos os sonhos do rei. Então, de noite, enquanto Daniel estava ou deitado na sua cama ou dormindo, aqui não deixa claro, ele teve visões de Deus. E é isso que nós queremos, enquanto nós lemos a conclusão desse texto, te chamar a refletir como Deus fala com todas as pessoas. Deus falou com Nabucodonosor, um gentio que não pertencia ao povo de Israel, estava numa posição de grande liderança, de grande importância. Deus falou com Daniel, um simples jovem, mas que temia o Senhor. E Deus fala com cada um de nós através de sonhos e visões. Nós precisamos simplesmente estar atentos e pedir a Deus pela misericórdia dele, sabedoria e entendimento. No verso 24 diz que então Daniel foi a Arioque, a quem o rei havia designado, para executar os sábios da Babilônia. E lhe disse: não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então aqui Daniel está dando glória ao Senhor, mostrando que não seriam os homens, aqueles magos, os adivinhos, mas quem deu a revelação não era pela própria sabedoria de Daniel, mas ele está colocando aqui o Senhor em primeiro lugar, que existe um Deus nos céus que dá a revelação dos mistérios. E ele disse: ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram pela tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretamos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concede a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele faz de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro.
Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. E ele começa então a anunciar no final dos tempos, depois desses reinos, o reino que jamais terá fim, o governo de Deus através do Senhor Jesus. No verso 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Aqui falando do reinado de Jesus. Este é o significado da visão da pedra, que foi cortada de uma montanha sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte real. Sim, esse foi um capítulo um pouco mais longo, de quase 10 minutos de leitura. Obrigado por acompanhar conosco. Nós vemos quando Daniel, pela sabedoria que Deus lhe dá, pela revelação do Espírito de Deus, conta ao rei Nabucodonosor tanto o sonho quanto a sua interpretação. E ao interpretar Nabucodonosor como aquela cabeça de ouro, ele o chama de rei de reis, porque Nabucodonosor naquele contexto governava sobre vários reinos ao redor. E Nabucodonosor, em compensação, reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e o Senhor de todos os reis, inclusive declarando o Senhor da sua própria vida. Nós vamos ver um pouco mais ainda sobre a história de Nabucodonosor enquanto Daniel estava com seus amigos ali naquele império da Babilônia, mas convidamos a acompanhar conosco no restante dessa semana e da próxima essa leitura, enquanto nós vamos também estar nesse período especialmente de forma mais dedicada, orando pelas nossas famílias, por intimidade com Deus, e assim como Daniel fez, te convidamos a iniciarmos hoje também um período de jejum. Né, Sim, Rafa? e nós desejamos que esse tempo que nós estamos lendo Daniel, assim como ele chamou os seus amigos a orar pela misericórdia de Deus, para que Deus revelasse o sonho do rei a ele, e ele pôde interpretar também, que assim seja sobre a nossa vida. Talvez Deus tenha se comunicado com você de várias formas, mas talvez por distrações ou até mesmo por falta de discernimento e sensibilidade espiritual, você que está clamando ao Senhor por uma resposta, não tem percebido as direções, as respostas de Deus. E nós queremos que nesse tempo seja um tempo onde Deus traga respostas, direções e revelação dos mistérios que só Ele pode revelar. Então, assim como Daniel podia interpretar os sonhos e tinha também sonhos e visões, ele era um profeta também que tinha essa revelação de Deus, que assim é o nosso clamor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. E se revele a nós também dessa forma, em nome de Jesus. Então nós convidamos a vocês a permanecer. Hoje foi Daniel 2, se você desejar pode voltar e assistir Daniel 1, ontem, seja pelo YouTube, pelo Apple Podcast, pelo Spotify ou aqui no nosso Facebook também, e continuar essa leitura até terminarmos o livro de Daniel. Nosso propósito é lermos entre essa semana e a semana que vem um capítulo por dia, enquanto
oramos e jejuando, buscando essa maior sensibilidade espiritual, nos aproximando de Deus, das revelações, sabedoria que Ele tem para nós. Vamos concluir então orando pela nossa família, por essa nova semana que se inicia. Coloque seu coração diante de Deus, eu e a Rafa queremos orar com você. Amém. Pai, nós te damos graças, como o próprio rei Nabucodonosor declarou, nós reconhecemos que o Senhor é o Deus acima de todos os deuses, Sim, e o Senhor dos reis, governantes, o soberano, e não há outro além de ti. Te damos graças, glória e honra, nosso louvor, nossa gratidão por todas as suas bênçãos, e também pedimos, Pai, em favor dessa nova semana que iniciamos, entregamos a nossa família, entregamos tudo que toma o nosso nome, todas as nossas causas, sem exceção, cada detalhe da nossa existência sob os teus cuidados. Amém, cada Senhor. motivo de oração, cada nome que são mencionados agora em oração, eu e a Rafa pedimos pela tua misericórdia, o Senhor contemple e responda, Pai, pelo seu grande poder, suprindo a cada um, Pai, nas suas necessidades, Sim, trazendo Pai. sabedoria e revelação, e consagramos ao Senhor a partir de hoje, Pai, por essas 2 semanas, essa semana e a próxima semana, pedindo ao Senhor, Pai, que nos ajude nesse período de jejum, em que cada um vai estar conosco, dedicando ao Senhor algo da sua própria escolha, como um sacrifício pessoal ao Senhor, para estarmos concentrados nessa leitura bíblica e buscando do Senhor sabedoria, revelação, especialmente estarmos mais próximos do Senhor. Amém. Dedicamos ao Senhor, Pai, com todos aqueles que escolhem voluntariamente participar conosco desse período de jejum, que o Senhor receba o nosso propósito, Senhor, em e nós nome de sabemos, Pai, Jesus. pela nossa experiência com o Senhor, que esse será um tempo de milagres, um tempo Amém, de boas Senhor, em nome de notícias, Jesus. um tempo de novas revelações que ainda não experimentamos do Senhor. Amém, Senhor. Por isso nosso coração se enche de expectativa e nós oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças a abençoe Deus. muito o seu dia. Queria Assim mandar um abraço aí seja. para a Fernandinha. Bom dia aí para você. Deus abençoe sua casa, Assim sua família. seja, sim. E todos vocês que estão online agora estarão ao longo desse dia também conosco. Que Deus abençoe muito e amamos vocês. Sim, Deus abençoe e amamos vocês.